Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Nós estamos aqui para mais uma aula de história, né? Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui, ó, nas expedições da história de Gilberto Coutrin e Jaime Rodrigues. Então, graças a Deus nós já caminhamos bastante aí, né? Já trabalhamos o capítulo um, o capítulo 2, o capítulo 3. E hoje nós vamos dar continuidade aí ao capítulo de número 4. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês para nós estarmos dando continuidade. Vamos lá, então, tela compartilhada. E hoje nós iremos falar do capítulo de número 4, a independência dos Estados Unidos. Vamos lá, pessoal. Pessoal, o nosso autor, ele apresenta três conceitos para que a gente possa entender melhor mais lá na frente, né? Então nós só vamos aqui apresentar os conceitos que o autor traz, né? Então o autor traz o conceito de Estado, o conceito de país e o conceito de nação. Então é importante você somente entender aqui o conceito para que assim lá na frente você possa compreender melhor o assunto. Então o que é Estado? Estado é uma instituição que exerce poder sobre uma determinada população. Então, aqui nada de novo, né? País é um território com fronteiras definidas, habitada por um povo. Então, país, território com fronteiras onde um povo habita. Nação é a organização social cultural de um povo que se manifesta por meio da língua, dos costumes, das tradições e da própria história. Então, esses três conceitos aqui acredito que seja importante que você possa saber, né? Então anote que lá na frente o autor ele resgata de alguma forma esses três conceitos para trabalhar as independências dos Estados Unidos, a independência da América Latina e a independência do Brasil. Então, o autor ele já faz essa apresentação aqui dessas palavras, né? Estado, país e nação. Vamos lá. Pessoal, então, é, o que é importante para nós entendermos que o processo de colonização, independência, barra independência dos Estados Unidos se deu por conta das suas 13 colônias, né? Os Estados Unidos tinha 13 colônias, certo? Aqui está o nome das 13. As colônias do norte, colônias do centro e as colônias do sul. E aí, o que é importante para que você possa lembrar é que a Geórgia ela vai ser a última colônia, né? A última comunidade que vai se tornar colônia dos britânicos, né? Então é importante você saber aí que ela foi a última, certo? Então aqui nada demais também para que você possa ter um conhecimento das 13 colônias inglesas. Formação das 13 colônias inglesas. Então vamos lá, pessoal. Como é que aconteceu o processo de formação? Muitos ingleses, pessoal, eles vão deixar seu país por algum motivo, né? Vão estar expulsos de suas terras, vão fugir das perseguições religiosas e dificuldades econômicas. E aí, pessoal, os puritanos eles vão migrar para a América nas décadas de 1620 e 1630. E aí, por conta desses puritanos que vão estar migrando para é, essas 13 colônias, ou especificar aqui a colônia de Massachusetts, né? E aí eles vão ser os pais fundadores aí dessas 13 colônias. Pessoal, uma coisa que é interessante que você possa lembrar é justamente aqui a perseguição religiosa, né? Então a perseguição religiosa a gente sabe que influenciou bastante
o processo de migração de muitas pessoas, muitos povos saindo de um estado, de um país e indo para outro. Então, acredito que seja importante você lembrar é, que um dos motivos, né, foi as perseguições religiosas. E essas perseguições religiosas a gente aprende mais ou menos lá no sétimo ano, né? A respeito lá da Reforma Protestante, do Concílio de Trento, né? Então são coisas que são importantes para que você possa entender o que foi as perseguições religiosas e por que as pessoas estavam fugindo dos seus países, certo? Então vamos lá. Pessoal, então a conquista da América do Norte. Como é que foi a conquista da América do Norte? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender em relação à conquista da América do Norte, que assim como no Brasil, pessoal, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e eles não encontraram o país sem nenhuma pessoa, né? Eles encontraram os indígenas aqui no Brasil. Então, da mesma forma vai ser lá na América do Norte, certo? Aonde eles vão encontrar, né, os povos indígenas, pessoal, certo? Então, eles vão encontrar aqui os povos indígenas, certo? Que já viviam lá. E esses povos, muitos desses povos, eles vão ser eliminados, né? Vão ser extintos, certo? Para que o governo possa colocar lá as suas residências, né? Vou colocar assim de forma bem didática para que você entenda, tá? Então, os indígenas tinham lá suas casas, né? E aí os colonos chegaram lá, mataram geral e aí estabeleceram as suas residências, as suas casas, né? Então, muitos desses indígenas, por questão justamente assim de extermínio, eles vão se deslocar para umas áreas mais afastadas aonde eles viviam, né? Porém, grande parte ali das populações indígenas elas vão ser dizimadas, né? E o exemplo que a gente pode trazer também aqui um caso no Brasil são as etnias indígenas, né? Que vão ser eliminadas por conta dos portugueses. Então, da mesma forma aconteceu também aqui em relação às 13 colônias, quando foi formado, né? Então, houve-se aí esse processo aí de extermínio dos povos indígenas, certo? Vamos lá. E aí, pessoal, uma coisa interessante que a gente também precisa falar em relação à formação das 13 colônias é justamente os primeiros colonos, eles vão ser os puritanos, certo? Isso aqui é importante você saber. Os primeiros colonos vão ser os puritanos. Eles vão ser considerados os fundadores dos Estados Unidos da América, certo? E eles vão ser chamados de pais peregrinos. Só que é uma coisa interessante que a gente precisa entender também, pessoal, que os puritanos eles vão ser os formadores, né, mas somente de uma parte, certo? Por que de uma parte, professor Germano? Por quê? Porque a outra parte, pessoal, se você for parar para analisar, quem é que estava lá quando os puritanos chegam? Os indígenas, certo? Quando os colonos chegam, eram os indígenas, né? Como nós vimos aqui, que muitos indígenas eles vão ser eliminados, extintos, certo? Para que assim possa ter aí a formação das 13 colônias. E aí, pessoal, uma coisa interessante também que o autor do livro, o Gilberto Coutrin, ele trabalha, ele fala que as pessoas, os puritanos, eles eram conhecidos por essa sigla, né? O ASPER, que significa pessoas brancas de origem anglo-sax e protestantes. Então, essa sigla, na verdade, significa isso, né? Então, ela traz a relação com os puritanos, certo? Então, é
importante também você saber essa sigla. Vamos lá. Colônia do Norte, Colônia do Centro e Colônia do Sul. Então, uma coisa aqui interessante que é importante nós sabermos que as colônias, pessoal, elas tinham uma certa autonomia política e econômica em relação à Inglaterra, né? Por exemplo, eles podiam fazer comércios com estrangeiros, eles podiam vender tudo aquilo que eles plantavam, já diferente do caso que aconteceu aqui no Brasil colonial, né? Que essa certa autonomia não tinha aqui no Brasil. Então, para ter um exemplo aqui, né, a Colônia do Sul, por exemplo, eles trabalhavam com agricultura, que era voltado principalmente para o mercado externo, assim também como a Colônia do Norte, né, que tinha várias diversidades de produtos agrícolas. Então, eles pegavam esses produtos e aí eles podiam, de alguma forma, fazer comércio, certo? E aí, no Brasil, não se podia fazer isso, certo? Então vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, assim como no Brasil, eu percebo que eu sempre faço essa comparação para que você possa entender de forma mais didática, né? Assim como foi no Brasil, nas 13 colônias também existiam os trabalhos escravos, né? Nas colônias inglesas. Então, por exemplo, ali se usava a mão de obra, né? Trabalho escravo, como os africanos, certo? Que trabalhavam em várias colônias inglesas, sendo mais intensos no sul. Então, os africanos eles vão trabalhar de forma mais intensa no sul, né? Nas colônias do sul. E aí, quase metade da população nas colônias do sul era composta por escravos, certo? Então, é, assim como no Brasil também, né? Não vai ser diferente. Então, aqui vai estar se utilizando aqui os africanos em relação a esse trabalho escravizado. Diferenças nas condições de vida. Então, nas pequenas propriedades, os escravos eles realizavam diversas tarefas, né? Como nós vamos ver no livro. Então, isso aqui é só um resumo. Então, os escravos eles vão realizar várias tarefas, né? Como lavoura. E aí, eles vão morar na casa dos seus donos, né? Diferente das grandes propriedades que nós já vamos ver já já. Os senhores e escravos habitavam a mesma casa. Então, isso aqui é um diferencial em relação às pequenas propriedades. Como que era, professor Germano, nas grandes propriedades? Vamos ver agora. Então, nas grandes fazendas, né, já era existia um diferencial, ou seja, a diferença nas condições de vida nas grandes fazendas. Por exemplo, escravos eles vão se especializar em atividades como plantio, colheita, descartes de grão ou produção de rum. E aí não vai existir aquela parte que eles vão ficar dormindo, ou vão dormir, né, na mesma casa dos seus senhores. Então eles vão ter uma construção separada. Então eles vão viver somente ali. Então existia essa certa diferença, né, certa barreira cultural em relação a isso. Resistência e liberdade. Então, a alforria ou a libertação individual de escravos era rara durante a colonização inglesa e após a independência das 13 colônias. Então, os escravos eles vão sofrer bastante, pessoal, dentro desse processo aí das 13 colônias, porque mesmo que a, a independência aconteceu nas 13 colônias inglesas, mas ainda vai se ver ali um requisiço, né? Poucas situações, não poucas, mas situações onde os escravos vão continuar sendo escravos, né? E aí, os escravos eles vão resistir através de revoltas que ocorriam em lugares como Nova York, Carolina do Sul e Vigília. Então, nós vamos perceber isso, pessoal, dentro de um contexto, né, onde você pode pegar um filme para analisar, um filme dessa época aqui,
E você vai ver ali que eram países, locais aonde se tinha muita discriminação, né? Discriminação racial. Então, a gente percebe também que hoje também não mudou muita coisa, certo? E aí cabe aqui a reflexão, né? Para que isso não possa mais existir, certo? Então, aqui cabe uma reflexão em relação a essa resistência e liberdade que foi muito bem vista aí pelos escravos, né? Que eles lutaram, conquistaram, mas infelizmente nos dias de hoje ainda se vê muita preconceito racial em relação a isso. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui na nossa aula, né? E nós vamos terminar na próxima aula. Essa aqui é a parte 1 da nossa aula. E nós vamos para a parte 2 daqui a pouco nós vamos estar na parte 2. Tá ok? Então é isso. Tchau, tchau. Fui.